Oremos. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos diante da Tua presença. Te damos graças pela vida, por este dia que estás nos concedendo. Te damos graças por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco cada dia, ao estudarmos a Bíblia, que possamos entender e viver na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas que enfrentam, que perseverem na fé, que continuem buscando em Ti a solução dos problemas e que recebam as bênçãos conforme a Tua santa vontade. Em especial, pedimos que abençoes Rivelino Silva, abençoes Jurema Magalhães, também especialmente Jucimar Lara, abençoes Vera Richard e a filha Luciana, queres abençoar Marli Abreu Lima, Lídia Martins, Jardileide Silva e os pedidos, os nomes que eles citam pedindo orações, que recebam as bênçãos, Pai. Nós confiamos em Ti e cremos que Tu estás atuando em cada caso e as vitórias serão concedidas e o Teu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para continuarmos a nossa série da carta de Paulo aos Filipenses e também aos Colossenses. Estamos já quase concluindo a carta de Paulo aos Colossenses. Falta apenas um capítulo e Paulo ele tem tratado de vários assuntos para com os irmãos da igreja de Filipos e também de Colossos e também tratando de temas que nós enfrentamos hoje em nossa vida. Essa semana nós vamos estudar o que Paulo fala de como é que nós deveremos conviver com as demais pessoas. Nós nos relacionamos em casa, com a família, nos relacionamos no trabalho, com colegas de trabalho, nos relacionamos nos negócios e nos afazeres diário, sempre estamos nos relacionando com alguém. E então, Paulo ele vem trazendo aqui uns conselhos de como é que nós deveremos fazer para conviver bem, especialmente nós cristãos, precisamos demonstrar que nós não somos iguais às demais pessoas que não têm aquele temor de Deus, não têm aquela intimidade com Jesus, não têm dentro de si as características que Jesus nos transmite ao Ele nos ensinar. E então nós precisamos, no que depender de nós, viver bem com todos, é o que diz o apóstolo Paulo. Aqui neste estudo que queremos fazer esta semana, o apóstolo Paulo ele vem nos apresentando princípios para guiar a nossa vida em família, a família cristã, e também ele vem mostrando que uma família funciona de maneira diferente de um lar romano típico que na época os romanos dominavam o mundo, e então os cristãos, as suas famílias, deveriam ser diferentes no modo de agir, de relacionar-se uns com os outros. Em Colossenses, melhor dizendo, capítulo 4, verso 6, Paulo escreveu: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Interessante, não é? Palavra temperada com sal. Vejam, nós precisamos saber como falar, a que horas falar, e sempre tendo palavras que não firam as pessoas. Palavras agradáveis, palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras de incentivo. Nós não podemos usar palavras agressivas para com as pessoas com as quais nos relacionamos. As nossas palavras elas têm que ser temperadas com sal, como diz aqui o apóstolo Paulo. Durante esta semana, nós vamos citar aqui para vocês algumas passagens e não dá para ler todas as passagens que nós vamos citar, não dá para ler aqui porque o tempo é curto, mas você anote as passagens e leia depois na sua Bíblia. Paulo, ele começa aqui falando sobre relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento cristão. Em Colossenses capítulo 3, versos 18 e 19, Paulo escreveu: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa,
e nunca a trate com aspereza. Colossenses capítulo 3, versos 18 e 19. Vejam, hoje nós estamos vivendo num mundo pós-moderno. As pessoas, elas acham que são independentes, falando a respeito de casais, né, de marido e mulher. Elas podem agir como elas acham que devem agir e não seguem os conselhos que está na palavra de Deus. E quando nós falamos aqui que as mulheres, as esposas, devem ser sujeitas aos maridos, isso aqui não quer dizer que o marido vai fazer, falar e mandar e agir como ele pensa que pode agir, porque ele é o homem da casa, ele é o marido e a mulher é submissa. Não é nesse sentido. Sujeitar-se ao marido, diz aqui o apóstolo Paulo, é próprio a quem está no Senhor. Vejam, no Senhor. Então nós entendemos que se a esposa quer fazer alguma coisa, quer comprar alguma coisa para ela, ou pensa em fazer algo, ela deve consultar o marido. Isso é estar sujeita, não é que ela vai ser capacho do marido, não. O cristão não pode se relacionar dessa forma, querendo impor, mandar, não. É conversar, é dialogar, é chegar a um entendimento, o que é melhor para os dois, quando um tem um plano, um propósito, e então precisam conversar, dialogar, para que este relacionamento possa ser sólido. E Paulo, ele diz aqui também que os maridos devem amar a sua esposa e nunca tratá-la com aspereza. Vejam, às vezes nós vemos, né, tantos maridos grosseiros, né, estúpidos, e falam de uma forma que parece que a mulher tem que fazer aquilo que ele está falando, tem que obedecer. O marido precisa aprender também, o marido cristão precisa aprender como falar com a esposa, como se dirigir, tratá-la bem, não tratá-la com aspereza. Eu quero citar aqui algumas passagens bíblicas que depois você leia na sua Bíblia, quando Paulo fala a respeito desses relacionamentos cristãos. Efésios capítulo 5, nos versos 21 a 33, Efésios capítulo 6, versos de 1 a 9, Colossenses, que nós lemos aqui agora, capítulo 3, versos 18 até o verso 25, também aqui no capítulo 4, verso 1 de Colossenses, Paulo diz assim: Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Então aqui falando de relacionamento com pessoas que são empregadas num comércio ou num empreendimento que a pessoa tenha, o patrão, o Senhor, ele precisa tratar com imparcialidade, ser justo e lembrar que nós também temos um Senhor no céu. E Deus, ele vê todas as coisas, ele está vendo tudo. Também você pode ler aí na sua Bíblia, Tito, capítulo 2, versos de 1 a 10, falando de relacionamentos. E ainda 1 Pedro, capítulo 2, versos 18 a 25. Também 1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. Aqui nós temos códigos domésticos que ensina como se relacionar marido e esposa e também os pais com os filhos. Precisam estar em harmonia. Quando nós trabalhamos em uma empresa e nós temos ali várias pessoas trabalhando, nós sabemos que nós precisamos estar nos relacionando bem uns com os outros para que o trabalho seja produtivo, para que todos trabalhem bem. Nós não deveremos agredir verbalmente nenhuma pessoa que está trabalhando conosco por ter feito algo errado. Não é como a pessoa queria. Então, nós temos que ter sabedoria, tato, palavras temperadas com sal para mostrar à pessoa que ela fez errado e mostrar também o jeito certo de fazer. Na família, é a mesma coisa. A família, ela é como uma empresa. A família, cada um deve ter as suas obrigações e deve cumprir bem aquilo que é para fazer. O esposo tem as suas obrigações, a esposa tem, os filhos têm, e todos precisam trabalhar
harmonicamente para que a família tenha ali entrosamento, para que a família tenha amor uns para com os outros. A maioria das famílias hoje, mesmo famílias cristãs, não vivem bem, não tem relacionamento saudável. As pessoas se agridem mutuamente, falam com aspereza, às vezes nem conversam, chegam em casa, já joga as coisas para lá e vai fazer o que tem que fazer e não conversa com ninguém. É o modo como as pessoas estão vivendo hoje. E nós precisamos seguir a orientação bíblica, procurar ter um bom relacionamento, diálogo e também saber que cada um de nós temos as nossas obrigações e os nossos deveres e temos que cumpri-los. E se nós buscarmos a direção de Deus, Deus ele vai nos mostrar a melhor solução para os problemas que nós enfrentamos em nossa família. Sabemos que Jesus, ele ama a sua igreja e Jesus se entregou por ela. E isso ilustra como o marido deve amar a esposa. Está em Efésios capítulo 5 e no verso 23, eu vou ler para vocês. Efésios 5, 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Vejam, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido ele é o cabeça da família, o cabeça da casa. Mas precisa tratar com amor. Tratar com amor. Assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Assim também deve ser o relacionamento de uma família cristã. Jesus, ele sabe que nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas ele está pronto a nos ajudar. Ele está pronto a estender a sua mão e fazer com que nós passamos a ter um bom relacionamento, se porventura nós não estamos tendo. Quando um casal cristão se une, sabemos que este relacionamento, se ele for um relacionamento saudável, isso vai ser caracterizado pela reciprocidade, pelo diálogo, pela cumplicidade e também pela harmonia. Às vezes, quando decisões com implicações para toda a família precisam ser tomadas, pode ser apropriado incluir os filhos para que discutam juntos ali, mas os pais nunca devem discutir, brigar na frente dos filhos. Que exemplo os filhos vão ter se os pais vivem se agredindo mutuamente, discutindo, brigando? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque as crianças, elas aprendem 80% pelo que elas veem, pelo exemplo. E 20% é o que nós falamos, o que as pessoas falam. Então nós precisamos ter muito cuidado como é que nós estamos nos relacionando entre esposo e esposa, porque os filhos estão vendo e isso vai influenciar também na vida adulta deles e no futuro relacionamento deles quando tiverem as suas famílias. Nós sabemos então que os conselhos do apóstolo Paulo estão registrados e nós deveremos conhecer esses conselhos e viver na prática em nossa vida. Nada é impossível. Tudo tem solução, desde que nós nos humilhemos, nós busquemos a Deus e peçamos a Ele que nos ajude a vencermos algum problema que porventura tenhamos no nosso relacionamento familiar. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos novamente juntos amanhã para poder continuar o estudo desta semana e desejamos a todos vocês que as bênçãos dos céus recaiam sobre cada um e que o Espírito Santo trabalhe fortalecendo e ajudando a resolver os problemas que porventura tem enfrentado em sua vida. Que Deus nos abençoe.